A paz do Senhor Jesus, meus queridos, boa noite, irmãos, aleluias, glória a Deus, aleluias. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, uma boa noite, sejam todos bem-vindos, amém? Mais um café com palavra, amém, nesta noite. Quem vos fala, pastora Yara Cândido, para quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos, amém, glória a Deus. Vou dar um tempinho aí para que os irmãos vão entrando, para que os irmãos vão compartilhando, aleluias. Vou esperar minhas assessoras ali entrar. Aê, chegou Evangelista Samara. Amém? Vou pedir para ela compartilhar para mim, Evangelista Samara, compartilha para mim, por favor, no meu perfil, Yara Cândido, tá bom? Louvado seja Deus. O nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Espero que todos tenham tido um dia abençoado na presença do nosso Deus. E agora aprove ao Senhor, né? Mais uma noite estamos aqui com o nosso Café com Palavras, amém? Pensa num tema pra lá de bom que o Senhor nos deu nesta noite. Nós vamos falar sobre as armaduras espirituais. Sou até ofegante, irmãos. Não é fácil falar de armadura, né? Até porque quando nós falamos acerca de armadura, nós entramos numa guerra espiritual, né? Numa batalha espiritual. Por quê? Porque o adversário não quer que nós tenhamos entendimento acerca das coisas espirituais, né? Quanto mais leigos nós formos com relação à palavra de Deus, à verdade de Deus, mais ele ganha êxito sobre nós, né? Então, o intuito do adversário é de que nós venhamos ser ignorantes acerca da palavra. Olha que coisa forte, né? Quanto mais somos ignorantes no sentido de não conhecer, tá? Da falta de conhecimento, né? Mais nós ficamos vulneráveis ao nosso adversário, amém? O pessoal tá entrando aí. Cristiane e Cris, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, boa noite. A minha irmã Ana Maria Pires também já está conosco aí, Deus abençoe. Roseli Ângelo, Mari Leite, Deus abençoe minha filha, em nome de Jesus. A nossa irmã Ana, que é minha prima lá de Mogi das Cruzes. A Sandra Aparecida, Deus te abençoe, seja muito amém. Irmã Deise Carvalho também já está aí conosco. Evangelista Marcelo Paixão, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Raquel Nunes, Deus te abençoe, minha irmã, amém? Louvado seja Deus. Vamos marcando aí o pessoal, né? Marca o pessoal da tua igreja, marca os amigos, marca obreiros, homens e mulheres de Deus, que é importante, né? Nós conhecermos acerca das verdades de Deus, tá bom? Vou pedir para que as meninas também sejam minhas compartilhadoras, tá bom? Desta noite, a diaconisa Mariene e a evangelista Samara, tá bom? Podem compartilhar lá na minha página, no meu perfil, tá bom? Deus abençoe. Nós vamos começar com a oração, né? Uma das nossas armas de guerra, a oração, amém? E vamos falar sobre a importância da armadura de Deus, tá bom? Soberano Deus eterno Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, meu Deus, queremos te agradecer, te louvar, bendizer o teu santo nome, por mais essa oportunidade da qual o Senhor nos concede, para estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, aprendendo um pouco mais da tua palavra, que nós possamos, Senhor, meu Deus, trocar nesta noite
Ah, Senhor, meu Deus, conhecimento. Aleluias, e que o teu Espírito Santo, Senhor, vai abrindo o nosso entendimento, que o Senhor traga o mais profundo da revelação da tua santa palavra, que tu venha nos iluminar, Senhor, com revelações extraordinárias. É o que eu te peço, já te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Efésios capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 10, tá? Louvado seja Deus. A partir do versículo de número 10. Nós vamos exatamente para a parte das armaduras, tá? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firme. Amém? Louvado seja Deus. Texto lindo. Eu particularmente amo essa palavra. Desde o início do meu ministério, né? Desde o começo do meu ministério, eu sempre me atenuei a esta palavra, né? Sempre fui muito bem ministrada acerca desta palavra, e foi algo que eu tomei para mim logo no início, né? Porque o cristão, ele precisa estar entendido acerca disso. Amém? Pastora, quando é que inicia essa batalha espiritual? Essa batalha, ela inicia, irmão, logo no início, logo quando nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador, né? Nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Quando nós fazemos isso, nós estamos declarando que nós estamos agora aceitando o senhorio, a soberania de Deus, né? E aceitando o plano de salvação da parte do Senhor para as nossas vidas, né? Porque Deus criou um plano de salvação logo quando o homem, né, passou pela tua queda lá no Éden, né? A Bíblia diz que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. O ser humano foi destituído da glória de Deus. E uma vez sendo destituído, Deus agora começa, né, a criar um plano de salvação, um plano de resgate da parte do Senhor para com as nossas vidas, porque o Senhor, ele nos ama, né? O Senhor, ele nos fez para honra e para glória e louvor dele. Amém? Então Deus, vendo que uma vez o adversário tinha ali vencido a natureza humana, e agora o homem, através do pecado, né, que entra através ali do pecado do Éden, agora a natureza do homem, ela se torna uma natureza caída, né? E por conta disso, Deus, ele cria esse plano de salvação para o nosso resgate, né? Então ele cria o plano de salvação para as nossas vidas. Desde este dia, o Senhor ali aplica uma sentença, né? Tanto para a serpente, como para o homem, como para Adão, né? Para Eva e para a serpente. Todos ali são sentenciados pelo Senhor, né? A partir daquele momento, Satanás, ele se torna agora o maior adversário do homem. Por quê? Porque ele foi condenado à maldição, irmão. Ele já está condenado à maldição do juízo de Deus, né? Aquele que está condenado ao juízo de Deus é considerado maldito, né? Então, Satanás agora, ele não tem, para ele não tem mais salvação, para ele não tem nenhuma outra forma, né, de restituição, não tem nenhum tipo de plano para ele. Ele já está condenado,
né, ao inferno. E com isso, cria-se aí então o maior adversário do ser humano, né? O maior adversário do homem. Por quê? Porque uma vez ele destituído da glória de Deus, ele não quer ir para o inferno sozinho, né? Então, ele começa, por ele ser imitador, ele também vai começar a criar planos. Planos de quê, pastora? De interferir, né? De tentar fazer com que o homem perca esse direito de salvação, né? Para que o homem perca esse direito. Quando Deus manda Jesus, né? Ali Jesus ele vence Satanás através da morte de cruz. Ele agora toma a chave da morte, né? Ele desce ali nas profundezas, toma a chave da morte e vence o adversário na cruz. Pastor, então por que nós temos que lutar já que Jesus venceu o adversário? É justamente por isso. Essa luta, irmão, esta guerra que nós vamos viver, o texto bíblico já diz, né, que não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades e hostes espirituais nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso próximo, não é contra o pai, não é contra a mãe. A nossa luta diária é espiritual, uma vez que o adversário não quer que nós venhamos usufruir, né, do plano de salvação da parte de Deus, tá? E para quem não acredita nisso, irmãos, é uma batalha ferrenha, é uma batalha diária. Ele não mede esforços, ele não baixa a guarda, né? Todos os dias ele tem as suas investidas e ele pratica as suas investidas para fazer com que o plano de Deus venha a ser frustrado, né? Mas a palavra de Deus diz que, né, os planos de Deus não podem ser impedidos, né? Agindo o Senhor, ninguém pode impedir, mas o adversário acha que ele pode, né? Se esta guerra, presta atenção nisso aqui, olha algo que o Espírito Santo já me ensinou, é uma guerra, irmão, já vencida. Amém? Esta guerra já é uma guerra vencida. Então, quando nós vamos guerrear, é mais ou menos como se Deus agora colocasse os seus soldados já num território um território já conquistado. Conquistado por quem, pastora? Por Jesus. Com a morte de cruz, né? Ele conquistou e ele nos deu. Amém? O direito da salvação já é minha, o direito da salvação já é tua. Porém, nós precisamos cuidar da nossa salvação. Então, o Senhor nos coloca como soldados, né, num território que já é nosso, já é conquistado. Então, por que precisamos guerrear? Para nós cuidarmos disso que já foi conquistado para nós. Certo? Então, já é uma guerra vencida através de Jesus Cristo na cruz. Porém, nós temos que estar firmes, porque a todo tempo ele vai intentar e fazer com que nós venhamos desistir disso, para que nós venhamos perder esse direito, né? Então, por isso que o texto, ele é muito categórico, e quando ele fala estais firmes, né? Resistir, olha lá, versículo de número 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, para que a gente venha se manter firme, para que a gente venha se manter, aleluias, resistente, né? Vigilantes e perseverantes. Você sabia que o adversário das nossas almas não quer que nós venhamos ser perseverantes? Irmão, quer ver ele ficar feliz? É quando alguém baixa a guarda, quando alguém desiste das coisas que Deus preparou, né, para nós. Quando alguém pronuncia, né, que não crê mais em Deus, ou que está cansado, ou que vai desistir, ou que vai parar a caminhada, irmão, Satanás ele aplaude de pé. Mas esta palavra, o apóstolo Paulo aqui, ele está ministrando ali a igreja de Éfeso, né, e ele fala aos Efésios, né, acerca dessas armaduras e de como eles devem guerrear, né? De que forma eles devem guerrear.
Amém? Então, nós temos, toda guerra tem um opositor. Quem é o nosso opositor? Satanás, tá? Então, essa guerra ela iniciou lá no início do Éden, né? Lá no Éden, tá bom? Para que nós venhamos cuidar disso que já foi nos dado, para que nós venhamos ser esses soldados, né, nesse território que já é conquistado para nós não podemos estar como soldado. Ninguém alista um soldado sem armadura nenhuma, né? O próprio Deus, ele não permite, né, colocar um soldado sem a sua devida armadura. Se você se colocar diante desta guerra, principalmente uma guerra que não é braçal, né? Você não vai resistir essa oposição. Você não vai resistir o opositor, que é o nosso adversário. Então o apóstolo Paulo aqui ele fala de alguns elementos que compõem esta armadura, tá? E o texto aqui eu fui anotando e ele cita 6 elementos que compõem essa armadura, né? Para que a gente possa vencer a batalha espiritual. Amém? Então é um tipo de guerra que nós não lutamos com armas carnais, mas lutamos com armas espirituais. E outra coisa, irmão, nesta guerra, nós não é uma guerra passiva. Preste atenção nisso. Se você quiser anotar, nunca vai ser uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, nunca vai ser uma guerra passiva. O que é passivo, pastor? É aquela guerra que você pode até estar revestido. Você pode estar revestido da armadura e você fica ali parado, esperando o adversário te atacar. Não. É uma guerra tanto ofensiva, né? Ela é uma guerra tanto ofensiva como defensiva. Então, em momentos nós vamos nos defender e usamos algumas armaduras para isso. E em determinados momentos nós temos que atacar. Porque se você não ataca, o adversário ele te resiste, né? Então, o texto de Tiago 4, ele fala, né? Sujeitai-vos a Deus. Ou seja, se sujeita às coisas de Deus, se revista de Deus, se encha de Deus, né? Mas resistir o adversário e ele fugirá de vós. Quando é que nós agimos de forma defensiva? Quando nós resistimos. Olha isso que forte. Você está se defendendo quando você resiste. Quando você resiste, você está se defendendo, tá? É mais ou menos uma guerra, né? Uma luta, né? Então você tem hora que você precisa se armar e resistir aos golpes, né? Do teu adversário. E vai ter horas nessa luta que você vai ter que ir para cima dele, que você vai ter que atacar, você vai ter que ser mais ofensivo. De que maneira, pastora? Nós somos ofensivos através da oração. Através da oração nós ofendemos, nós somos ofensivos, tá? Esse tipo de guerra, de batalha espiritual, irmão, a gente guerreia, até vou falar isso pra você, tá bom? Você vai ensinar, você vai sair daqui craque, você vai sair daqui sabendo que às vezes, irmão, até a gente ora errado. Se a oração numa guerra espiritual, ela é ofensiva, né? Ela é ataque, ela é ofensiva. Lembra daquele filme Quarto de Guerra? Então, ela é ofensiva. Você precisa atacar. Então, não tem como nós descermos em oração, fazermos uma oração. Eu até já vou te passar isso aqui. Os tipos de oração. Nós temos oração de confissão. Nós temos oração de intercessão. Nós temos a oração também em forma de petição. E nós temos a oração de guerra. A oração de confissão é quando você entra na presença de Deus, confessando os teus pecados, né? Pedindo misericórdia, pedindo graça de Deus. Essa é uma oração de confissão, tá?
A oração de intercessão é quando você entra pedindo algo para alguém, tá bom? Quando você intercede pela vida de alguém ou intercede até mesmo pela sua própria vida. Oração de intercessão, tá? É uma oração também, de uma certa forma, de ataque, né? Você intercede por alguém. Quando você entrasse naquela guerra, você funciona como um escudo para a vida de alguém, tá? Alguém que de repente está sem força para ser esse soldado, tá desarmado. Aí você, olha isso, irmãos. Olha que coisa forte. Tem pessoas nos assistindo aí, tem obreiros da parte de Deus, né? Oficiais na casa do Senhor, que muitas das vezes entram em guerra que você não tem nem noção. Você não tem nem noção do tipo de guerra que você está entrando quando você intercede pela vida de alguém. Quando você se coloca na frente, às vezes a pessoa fala, ai, ora por mim, ai, ora por mim, ora por mim, né? Amém. A gente com toda, né? A Bíblia diz, orais uns pelos outros. Mas tem guerra que nós entramos como intercessor. Às vezes aquela pessoa, ela está sem força para oração, né? Às vezes até tem situações que a pessoa está na brecha. Então a intercessão é você se pôr na brecha daquela pessoa. É muito forte, né? Algumas pessoas falam, ai pastor, eu tenho um chamado de intercessor. Então a gente vai entender isso aqui hoje. Coisa mais linda, tá bom? Então ser um intercessor exige responsabilidade. Ser um intercessor exige seriedade. Ser um intercessor exige busca. Ser um intercessor exige você estar revestido. Como que você vai entrar numa guerra por alguém, vai guerrear por alguém, né? E você acaba, primeiro que você não vai resistir, né? Então, além de fracassar em interceder por alguém, você acaba sendo atacado. Eu conheço muitas pessoas retalhadas, que passam por essas retaliações, porque às vezes quer interceder pela vida de alguém, porém não está revestido o suficiente, né, para entrar nesta guerra. Amém? Então você que tem um chamado de intercessor, você que intercede por vida de pessoas, precisa ter uma vida de busca. Precisa se revestir, precisa jejuar, precisa orar, precisa clamar, precisa descer. Amém? Para que você não receba retaliação contra a tua vida. A retaliação é inevitável. Todo intercessor, né? Você vai entrar numa guerra, você vai atacar e também vai ser atacado. Certo? Isso é inevitável. Porém, se você estiver revestido, esse ataque, ele rebate, né? Ele rebate, ele não te ataca. Ele pode vir contra você, porém ele não te aflige, ele não te ataca, porque você está revestido com essa armadura. Amém? Olha que coisa linda, que importante isso, né? A oração de petição é quando você entra só conversando com Deus, pedindo algo ao Senhor, tá? E nós temos a oração de guerra. Oração de guerra é oração de guerra, é a oração ofensiva. Não tem como você orar, né, contra o adversário da tua alma, assim, ai Deus, né? Me reveste, Senhor. Põe por terra meu adversário. Não, irmão, oração de guerra é oração de guerra. Você tem que orar com graça, dar ordem. Além de pedir para Deus, você dá ordem para o diabo bater por retirada. Você dá ordem no nome de Jesus. No nome de Jesus, vai batendo por retirada. No nome de Jesus, tu vai bater por retirada da vida de tal pessoa, né? Você vai ali, tá orando, é guerra. Oração de guerra, oração ofensiva. Você vai ofender o adversário, tá? Não tem como você fazer oração ofensiva chorando. Não, isso aí é outro tipo de oração. Esse aí pode ser oração de confissão, né? Que você tá ali se quebrantando, expondo ao Senhor, né, tuas fraquezas, tuas limitações. Isso aí você pode chorar, você pode, né? Mas a oração de guerra, a oração ofensiva, irmão, a gente tem que ir para cima do adversário. Amém? Louvado seja Deus. Só para que você entenda os tipos de oração, porque às vezes a gente ora,
Às vezes você pergunta, pastora, mas eu oro todos os dias, mas às vezes você está orando, dependendo do que, né, da direção, você está orando errado, tá? Então, se é uma oração de confissão, se é uma oração de intercessão, se é uma oração de petição, se é uma oração de guerra. E tem oração de comunhão também, né? Você simplesmente entra na presença de Deus, se derrama em adoração, na presença de Deus. Amém? Nós temos que entender isso daí, tá? Uma vez a gente fazendo isso, então nós temos aí, ó, 2 tipos de guerra. De que forma nós temos que nos portar diante dessa guerra? Defendendo e atacando. Então, a gente se defende como? Resistindo. Amém? Aí ele fala, resistir-vos o diabo e ele fugirá de vós. Então, às vezes é o resistir mesmo, irmão. Como que a gente resiste, pastora? Com fé. A gente vai falar das armaduras agora, tá bom? Dos 6 elementos da armadura, tá? Eu tinha que fazer essa introdução, senão você não iria entender. Então, vamos lá. Para vencer esta batalha, você precisa se revestir da armadura espiritual, tá bom? A armadura, irmão, o apóstolo Paulo, ele faz aí uma comparação, pelas citações dos elementos, ele estava fazendo uma comparação desse soldado com um soldado romano. Era mais ou menos essa vestimenta de um soldado romano, tá? Então, os elementos da armadura que compunha a armadura deste soldado, o primeiro deles era o cinto da verdade. O cinto da verdade, na verdade, o cinto ali, né? O cinto, tá? Da verdade é no âmbito espiritual. Mas o soldado usava o cinto. Para que é o cinto, pastora? O cinto, louvado seja Deus. Deixa eu levantar aqui. Espera só um pouquinho. Pastor, ora por mim. Tá, louvado seja Deus, amém? Eu pensei que os irmãos estavam dizendo que estava travando. Tá tudo legal aí? Tá direitinho o vídeo? Tá dando para me ouvir direitinho? Tá dando para ver? Hoje eu tô na internet abençoada aqui de casa. Ontem eu tava na igreja, tava maravilhosa a internet. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. O cinto. O cinto, ele é um elemento importante na armadura. Por quê? Ele era usado na região do abdômen do soldado. Então, ele trazia sustentação, né, para o corpo, sustentação para a vestimenta. Ele colocava toda a vestimenta e aí depois ele vinha com o cinto para fortalecer, para sustentar o restante da vestimenta. Então, o cinto era um elemento muito importante, tá bom? Na roupagem de um soldado, tá? E trazendo para o âmbito espiritual, o cinto da verdade. A Bíblia fala isso, o cinto da verdade. O que seria então, pastor? A verdade é a palavra de Deus, a palavra que liberta, Jesus Cristo. Amém? É Jesus Cristo que nos liberta. Então, nós temos que usar o cinto, né, da verdade na nossa armadura, através de Jesus Cristo. Irmão, não tem como você entrar em guerra sem Jesus. Não tem. Entrarmos em guerra espiritual sem Jesus, é melhor você não entrar, né? Então, primeiramente, o cinto da verdade. A verdade é o próprio Jesus, tá bom? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, nós temos que usar o cinto. De que forma, pastora? Nós temos que Jesus Cristo. Temos que conhecer a verdade dele. E nós temos que crer em Jesus Cristo e crer na verdade dele. Amém? Primeiro princípio de tudo, porque se você não crer, né, se você não usar esse cinturão da verdade, não crer que Jesus Cristo, né, tem poder, que ele venceu já o teu adversário na cruz, né, porque Jesus venceu. Ele venceu, é ele que te dá poder já é ele que dá poder a essa batalha conquistada. Ele conquistou na cruz. Então, para que você venha entrar nesta guerra, você precisa estar revestido com o cinto da verdade, ou seja, crendo na verdade de Jesus Cristo. Amém? Crendo na palavra que liberta, crendo na palavra de Jesus.
Amém? Crendo dessa maneira. Porque se você não crê, irmão, você entra numa guerra temeroso. Eu conheço pessoas que falam, mas eu vou entrar na guerra do adversário, somente quando a gente fala de âmbito espiritual. Tem gente que tem medo de ver demônio, tem medo de isso, tem medo daquilo, né? Mas como você vai guerrear se você tem medo? Não é? E para que você vença isso, você tem que crer que Jesus Cristo já venceu ele, Jesus Cristo já derrotou ele. Né? Satanás é um derrotado através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu ele na cruz do Calvário. Amém? Tá bom? Então tome posse desse cinto da verdade, né? Nós vamos ler a Bíblia. Quanto mais a gente conhece da palavra de Deus, mais nós vamos aplicando ela sobre nossa vida, mais ela vai nos dando, né, sustentabilidade, né? Vai pondo crer. Você vai de autoridade. Teve uma vez eu tive que ministrar uma pessoa acerca da pessoa de Jesus Cristo. Né? Ela tinha medo, ela estava saindo do ocultismo, e quem sai do ocultismo às vezes tem aquele receio, né? Mas como que eu vou sair? Né? Os demônios vão cobrar, enfim. E aí ali eu comecei a explicar para essa pessoa quem era Jesus Cristo. Não é quem era Jesus Cristo. Eu falei, você está temendo a este aí que, né? Mas você precisa conhecer Jesus para que você não venha temer. Né? Eu sempre falo isso para as pessoas. Se você sai do ocultismo, não tem meio termo. Você saiu do ocultismo, você tem que estar na presença de Deus, porque à medida que você sai, você é contra-atacado no mundo espiritual, né? Então não tem meio termo. Saiu, você precisa estar na presença de Deus, tá bom? Então eu tive que começar a falar. Fui lá em João, né? E aí ele começa a citar, coisa mais linda, né? A vitória de Jesus, né, sobre Satanás, né? Quando João ali, ele tem a visão, né? Aqui, ó. Eu, João, vi, né? Olha que coisa linda, ó. Louvado seja Deus, ó. Vou ler para você. Ó. Apocalipse, capítulo de número 1. No 10, eu vou ler a partir do 12. Do 12, ó. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos eram como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz é como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, eu caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Então o inferno nunca vai prevalecer contra a pessoa de Jesus Cristo. Irmão, pode ser a entidade maior que tiver, mas se você tiver em Jesus Cristo, eles vão ter que bater em retirada. Amém? Louvado seja Deus. Você precisa conhecer a pessoa de Jesus Cristo, o senhorio dele, o poder, a soberania de Deus sobre a vida de Jesus Cristo. Coisa mais linda. Amém? Aí você não tem medo, né? Você não pode subestimar o teu adversário, mas medo dele você não pode ter. Amém? Ele é que nem um cão que ladra, sabe? Se você demonstra medo, ele vem para cima de você. Mas se você vai para cima dele, né? Lembra que eu disse do ofensivo? Ele bate por retirada. Sujeitai-vos a Deus. Conhece a pessoa de Deus, conhece a pessoa de Jesus Cristo, né? Se apropria da verdade de Jesus Cristo, se apropria, louvado seja Deus, da palavra de Deus, né? E o diabo vai resistir e ele vai
ter que bater por retirada de sobre as nossas vidas, amém? Então o soldado, ele prendia essa túnica, né? Esse cinto, ele prendia a túnica do soldado na sustentação da couraça. Então assim, olha isso que interessante, tá? Uma vestimenta, um elemento sustenta o outro. Eita Deus, que pegou. Pastora, tem como eu usar só um elemento? Não, irmão, você tem que usar todos. Porque um elemento, ele complementa o outro. Um elemento sustenta o outro. Amém? Então aqui você vê o cinto, ele dava segurança para o soldado, né? E ele também prendia a túnica daquele soldado, as demais, ao restante da armadura, né? E uma delas era a couraça da justiça, né? Ai, coisa linda, a couraça, irmã. A couraça do soldado era presa, né? Junto com coisa mais linda, irmão. A couraça era sobre os ombros. Ela protegia o soldado dos ombros. O cinto, na verdade, é na região do abdômen, né? Além disso, o cinto servia para apoio da espada. Ó, se tu não tem o cinto, tu não vai ter espada. Se o cinto é a verdade, Jesus Cristo é a verdade que liberta, né? E a verdade que liberta, nós recebemos libertação através do quê? Através da palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus também é um dos elementos da nossa armadura, né? Que é a espada do Espírito. Então, o cinto, ele dava suporte para a espada. Coisa mais linda de Deus, né? Então, tá lá. Como usar o cinto da verdade? Estudando a palavra de Deus e crendo nele. Amém? Pastora, eu não creio, eu ainda tenho medo. Então, você precisa conhecer a pessoa de Jesus Cristo na íntegra. Para você crer, você tem que crer naquilo que você... né? Naquilo que você confia, amém? Vamos lá, couraça da justiça. Ela protegia o coração do soldado. Ela protegia o coração e os ombros, né? Protegia o tronco. Toda a parte do tronco do soldado era protegido pela couraça da justiça. Então, pela couraça da justiça no âmbito espiritual, amém? A justiça de Deus lhe protege do pecado do mundo. Nós lutamos contra o pecado, porque assim, irmão, se você estiver em pecado, se você estiver com brechas no mundo espiritual, o adversário vai ganhar êxito sobre você. Se você estiver com brecha no mundo espiritual, ele vai ganhar êxito sobre você. É bem simples. Uma certa feita eu estava expulsando um demônio, né? E havia pessoas em torno da gente. Quantas das vezes Jesus mesmo, né, quando ia fazer algum milagre, né, ali ele às vezes ele tirava algumas pessoas. Jesus sabia de tudo. Jesus sabia de tudo. Às vezes era por falta de fé, né, a incredulidade no coração daquela pessoa. Mas Jesus sabia de todas as coisas. O próprio profeta também, o profeta Eliseu, quando ele sobe lá para ressuscitar, né, o menino, né, que ele deita sobre o menino, ali ele escolhe quem que entra com ele. Né? Então assim, quando há no ambiente uma legalidade dada ao adversário, ele ganha êxito. É terrível. A gente fazia muito o projeto Sinai, que era levar marmitex, né, na madrugada, e a gente orava, e a gente fechava o grupo, era um grupo ali, porque soldados, irmão, soldado não pode ir para a guerra de qualquer jeito, né? Soldado não pode ir com a armadura toda desmantelada. Soldado não pode ir faltando armadura, irmão. Se tiver faltando qualquer parte da armadura, a armadura se torna ineficiente. Então é melhor não entrar na guerra, né? Então, várias vezes a gente via, e o demônio ele ia nas pessoas que estavam vulneráveis. Ele via a legalidade do pecado. Às vezes a pessoa estava, né? Porque às vezes a gente engana o homem, mas não engana Deus. E o mundo espiritual vê tudo, né? Então ali o adversário ia falar, não, eu quero que fulano ora. Eu falei, não, fulano não vai orar não, porque na hora assim Deus já dava brecha. Eu falei, meu Deus, né? E a gente punha para trás da gente, porque senão, irmão, ia ser alvejado pelo adversário, tá?
tá? Então, o diabo, ele vê legalidade, ele sabe aonde é dado legalidade para ele. Então, quando nós nos revestimos da couraça da justiça, é o que nos protege do pecado. O que é a justiça? É o conhecimento e aplicação da palavra de Deus sobre nossas vidas. É andarmos como justo, é andarmos na verdade do Senhor. Quando nós vencemos o nosso pecado, né, através da palavra de Deus, nós estamos praticando a justiça de Deus. Falamos disso aí ontem, né? Falamos um pouquinho de justiça. Então, pode ver, Deus sempre protege o justo, né? A oração do justo muito vale os seus efeitos. Então tem várias passagens bíblicas que falam acerca do justo, né? De andarmos em justiça, tá bom? Deus, ela nos perdoa, tá? Ela nos faz vencer, na verdade, o pecado, tá? Quando que nós temos que usar? De que forma nós temos que usar, pastora? O próprio Deus, né? Ele nos oferece a justiça dele, que é a palavra dele, né? A verdade. E aí nós procuramos fazer sempre o certo. Procura fazer sempre o certo. Pastor, então o que é a couraça da justiça? É andar como justo. É fazer sempre o certo, né? Sem dar brechas, sem legalidade. Você vai estar revestido com a couraça da justiça. Tá bom? Amém? Vai estar revestido com o cinto da verdade, que é o crer na pessoa de Jesus Cristo, já como vencedor desta batalha, que já foi conquistada por ele na cruz. Tá bom? E nós vamos estar nessa guerra, lembrando aí, alguns que estão entrando agora, nós vamos estar nessa guerra somente como soldado que guarda aquele território. Tá bom? Não é mais um ambiente, um território que você precisa conquistar, não, já foi conquistado. Jesus Cristo. Porém, nós precisamos cuidar, nós precisamos guardar aquele território, que é a nossa salvação, tá bom? Então vai lá, sapato da prontidão do Evangelho da Paz, o calçado do Evangelho da Paz. O calçado, irmão, ele protege os nossos pés. E o calçado dos soldados romanos, eles não eram qualquer calçado, era um calçado que eles tinham pregos agudos, né? Sabe aquele... É igual aquele de escalar, não era um sapato comum, tá? Era o calçado, a preparação do Evangelho da Paz, trazendo para o âmbito espiritual, é firmeza, né? Nós termos firmeza. Então, esse calçado, com esses pregos agudos, ele dava estabilidade no chão. Então, o soldado não escorregava, o soldado, né? Ele tinha firmeza ao pisar, ele tinha estabilidade ao pisar ao chão. Olha que coisa linda. Deus, ele quer nos guiar, irmão. Deus quer nos guiar no caminho dele, Deus quer nos guiar no certo, né? Então, os sapatos protegem os nossos pés e nos guia, né? Se a gente estiver com os pés descalçados, né? Nós não vamos conseguir caminhar, né? Nós não vamos conseguir prosseguir, tá bom? Então, o Evangelho, ele protege o nosso caminho, né? E pra gente não se embaraçar, né? Pra gente não escorregar, pra gente não cair. Então, o maior testemunho na vida de uma pessoa é ela ser guiada por Deus. Esse é o maior testemunho. Se a sua vida é guiada totalmente pelo Senhor, o seu testemunho vai ser excelente. Se você pega toda essa verdade, você aplica, toda a palavra de Deus aplica, irmão, o seu testemunho vai ser excelente. A gente tem estudado, olha que coisa linda, a gente tem estudado tanta coisa importante, né? Você que está aí nos assistindo, que já participou dos outros estudos, né? Cita aí um dos estudos que você se lembra. Um dos estudos importantes que nós tivemos aí e que você se lembra. Vamos interagir nessa live aí, tá bom? Pode colocar aí, pastora, olha, tal dia marcou, né, o meu entendimento, né? Foi bênção para minha vida, eu aprendi isso, eu entendi isso, né? Comecei a aplicar isso, comecei a ver mudança na minha vida. Amém? Vai colocando aí para nós. Louvado seja Deus. Então, Deus tem nos atribuído, irmãos, uma série de ensinamentos que, se nós aplicarmos tudo na nossa vida, porque não é só sermos ouvintes, né? Apóstolo Paulo fala que o mais importante não é sermos ouvintes, mas sermos praticantes operosos. Olha que coisa linda.
praticantes operosos. Então nós temos que praticar, né, diariamente, tá bom? Diariamente a justiça de Deus. Aplicarmos a verdade de Deus, a justiça de Deus. E aí nós vamos estar nos enquadrando como justo, né? Amém? Coisa mais linda. E isso nos dá autoridade, irmão. Se andar como justo. Lembra quando Deus deu testemunho de Jó? Lembra quando o adversário, Deus permite, né? Porque ali foi uma permissão de Deus. Deus permitiu que o adversário fosse até Jó, né? A gente entende isso lá na frente, lá no 42, porque Deus tinha algo, né, para trabalhar na vida de Jó. Mas Deus começa a dar testemunho de Jó. Aí Satanás chega e fala, né? Ele, de onde vem? Né, o próprio Deus pergunta, onde vem? Eu vim de rodear a terra. Ah, é mesmo? Você observou o meu servo Jó? Justo, reto, temente. Olha que coisa linda. Deus dando testemunho de Jó. Né? Então, a justiça de Deus aplicada sobre nossa vida, Jó era essa pessoa aqui, ó, aplicava toda a verdade de Deus, andava na justiça de Deus, né? Andava segundo o curso da palavra de Deus. Então isso, irmão, isso nos coloca na posição de justo. Quando aplicamos a justiça de Deus, a verdade de Deus sobre nossa vida, nós nos colocamos na posição de justo. Uma pessoa falou para mim assim, pastor, o que é ser justo? É ser correto, é ser ponderoso, né? É fazer o bem. Eu falei, não, irmão, o justo, irmão, é aplicar a verdade de Deus sobre a tua vida. Isso é andar em justiça, aplicar a justiça de Deus sobre nossas vidas. É tudo aquilo que a Bíblia diz que nós não podemos fazer, nós não fazemos. O que a Bíblia diz que nós podemos fazer, nós fazemos. Né? Isso é andar em justiça, é aplicar a justiça de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então vamos lá. Quando você aplica a justiça de Deus, você ganha autoridade no mundo espiritual. No âmbito espiritual não tem acusação, né? Não tem acusação, reto, justo, temente. Não tem acusação contra as nossas vidas. Isso também é um elemento, é uma armadura para as nossas vidas. Amém? Porão da alma, a irmã Vilma, louvado seja Deus. Foi lindo mesmo, né, esse estudo, né, do porão da alma. A gente lutou ali, né, com a cura interior, né, o homem interior que muitas das vezes nos faz pecar, nos faz andar errante, né, desagrada a Deus nas nossas atitudes, amém? Então tudo isso é andar na justiça de Deus, tá? Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Ó, como usar, pastora, o sapato do Evangelho da Paz? Como usar? Evitando maldades, violências, né? Procure promover a paz. A pessoa que promove a paz está praticando a justiça de Deus. Você já viu aquelas pessoas que tudo traz tormenta? Traz tormenta para a vida das pessoas, traz tormenta, né? Em situações. Você já viu aquela pessoa que tudo assim, ela incendeia? Né? O Senhor fala que Ele nos chamou para sermos pacificadores. Nós somos pacificadores, irmãos. Né? Nós somos pequenos cristos. Né? Nós somos cristãos, pequeno Cristo. Fomos chamados a sermos pacificadores. Então, pessoa que faz contenda, que traz intriga. O texto bíblico diz assim, ó, 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª Ele abomina, né? Que é o litígio entre os irmãos, né? Contenda, divisão. Deus não gosta de nada disso, né? Então, pessoas que praticam esse tipo de coisa, está praticando maldade, né? Está praticando a maldade. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Ó, vamos lá. Vou correr aqui porque já está dando meu tempo. Escudo da fé. Vamos lá. Escudo da fé. O que é o escudo da fé, pastora? É uma fé inabalável. O escudo da fé, ela nos protege das setas. O escudo da fé nada mais é do que você exercer a fé. A fé em quem? A fé em Jesus Cristo. A fé na palavra de Deus, né? A fé em Deus. Amém? Então, quando nós agimos por fé, nós estamos usando um dos elementos da armadura celestial. O adversário às vezes vem aplacar. E uma das coisas que ele mais faz, irmão, é tentar roubar a nossa fé. Ele tenta esfriar a nossa fé, ele tenta nos fraquejar, né?
Pega uma pessoa sem fé, ela está vulnerável. Ela está vulnerável porque ela não tem a fé como uma proteção, né? O senso de defesa dela, né? Às vezes, até coisas que a gente ouve. Porque às vezes o adversário, ele vem com as mentiras dele. A mentira dele, nós refutamos ele com a nossa fé, com a nossa verdade, tá? Quando Jesus ali, ele, né, com o adversário, né, no monte, quando ele foi levado, né, pelo diabo, foi levado pelo Espírito ali, Deus estava fazendo com que ele exercesse. E ali Satanás vindo com ímpeto contra ele, e ele resistia, né? A fé dele era inabalável, a fé estava inabalável em Deus. Qualquer coisa que o adversário fale, quando você tem uma fé inabalável, o adversário vai vir com as mentiras dele e você vai com a tua verdade contra ele. Olha isso, que coisa linda. Então, às vezes a pessoa fala, mas Deus não te ama não. Você fala assim, não, mas não é escrito na palavra. A palavra de Deus diz, Evangelho de João, capítulo número 3, versículo 16, que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Irmão, Satanás fica doido com isso. Imagina, sabe que às vezes, né? Às vezes você está passando por uma situação tão adversa, uma situação difícil, aí Satanás fica combinando. Você acha que Deus te ama? Se Deus te amar, você não estava permitindo isso, né? Aí você vai lá e aplaca ele com fé. A fé é algo que está guardado no teu coração. A fé inabalável, ela é imutável, ela não muda. Tá entendendo, irmão? Ela não muda. O adversário pode lançar qualquer mentira dele e você vai enfrentá-lo com a sua fé. A fé é inabalável. Amém? Então precisamos estar com o nosso escudo da fé. A fé em quê, pastora? Vou repetir. A fé na verdade. A fé na palavra de Deus, amém? A fé te protege das dúvidas. Às vezes o adversário quer lançar dúvida na nossa mente. Você se defende como? Com a fé. A fé é um elemento da armadura da resistência. Então é da defensiva. Então você se defende com a fé. Olha que coisa linda. Você se defende com a fé. Satanás vem com a mentira dele, porque ele é o pai da mentira, e você se defende com a tua fé. Coisa mais linda, tá? Então nós falamos aqui das duas posições nessa guerra aí, né? No mundo espiritual. Ou nós temos que defender e também temos que atacar. Então é uma resistência ofensiva. Então a gente resiste, mas a gente também ataca. Tá bom? Então, a fé, ela te protege das tentações do diabo. Sim, te protege. Quando ele vinha com as mentiras dele, né? Por exemplo, ele, mas isso aí não é pecado. Mas isso daí, não é? Pegar uma caneta de alguém, não é pecado. Roubar uma caneta, né? Irmão, é roubo. Roubo é roubo. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Diante de Deus não tem isso. Pecado é pecado. Então você vence o diabo com as tentações. Imagina, mas você só está trocando uma mensagenzinha. Então, mas você trocando uma mensagenzinha, o que você está fazendo? Você está dando legalidade para o adversário. Você abre uma brecha, você abre uma legalidade. Não, mas eu só estava conversando. Então, mas se essa conversa não for lícita, você já está pecando. Antigamente, né, no Antigo Testamento, tem gente que fala aí, né, no tempo da graça, né? Nós estamos no tempo da graça, então. No tempo da graça, irmão, você tinha que ser pego no ato do adultério, você tinha que ser pego adulterando, né? Hoje não, a Bíblia diz que só de você pensar, você já pecou. Em pensamento você já cometeu o adultério. Quando você deseja a mulher do outro, o homem do outro, você já pecou. Forte, né? Então nós vamos nos proteger das tentações do diabo, tá bom? Então tá lá. Vocês estão tão quietinho. Tô vendo pouco comentário. Ou vocês estão entendendo tudo. Tá todo mundo impactado. Ou tá todo mundo... Amém? Louvado seja Deus. Põe um joinha aí pra pastora, se vocês estão me ouvindo direitinho, tá? Como nós usamos o escudo da fé? Dessa maneira, escolher crer na verdade de Jesus Cristo, tá? Então escolha o que você crê, defende o que você crê, tá bom? Defende o que você crê.
Quinto elemento da armadura, capacete da salvação. O que um capacete faz? O que ele fazia no soldado? Ele protegia a cabeça, né? Ele protegia a cabeça do soldado. Por que a cabeça? Uma pessoa, por exemplo, quando ela está, né, num hospital, às vezes ela tem a morte cerebral, né? Atacou a cabeça, irmão, ataca todo o resto, né? Então, são elementos vitais, né? Então, a cabeça, atacou a cabeça, ainda que o corpo seja todo, né, frontoso, mas atacou a cabeça, acabou o resto. E isso tanto do âmbito emocional, como também no físico, né? No físico, se você atacou uma pessoa na cabeça, uma pancada na cabeça, ela tem um trauma, uma morte cefálica, uma morte cerebral, de que adianta o corpo? O resto pode estar tudo funcionando, né? O resto pode estar tudo funcionando, mas se a cabeça foi afetada, todo o resto também foi afetado, tá bom? Então a cabeça fica ali guardado o cérebro é que manda o sensor para todo o corpo. Então tinha que proteger a cabeça do soldado, né? Então de que forma nós estamos trazendo isso para o âmbito espiritual? O capacete da salvação é manter-nos firmes nas promessas de Deus, né? Você tem que se manter firme, guarda o teu pensamento em Deus. É pensar nas coisas que vêm do alto. Guarda teu pensamento. Firma o teu pensamento. Não, eu estou firme nas promessas de Deus. Meu pensamento está firme no Senhor. Né? Tem gente que fica com a vida toda embaraçada, irmão, porque está faltando essa armadura na mente. Satanás vem com os dardos dele inflamados, né? de guerra, porque a nossa luta é ferrenha, irmão. Não estou falando estou falando de batalha no mundo espiritual. E é todo dia, é diária. Ferrenha no sentido de ser constante, de ser constante, persistente. Ele não descansa. O adversário das nossas almas não descansa. Tá entendendo isso aqui? Louvado seja Deus. Pastor Fábio tá ali. Estamos nos alimentando, pastora. A comida tá boa, graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós temos que usar o capacete da salvação para guardar os nossos pensamentos. Por que da salvação? Quem que dá a salvação? Jesus, amém? Jesus salva. À medida que você aceitou Jesus, né? E você agora tem o direito da salvação. Você está debaixo de uma promessa de salvação. Amém? Então guarda os teus pensamentos de que você é salvo em Cristo Jesus e que você está nessa guerra, simplesmente uma guerra que já é vencida. Vou lembrar você, tá? Para quem está entrando agora aí, uma guerra já conquistada. Você não precisa conquistar. Essa guerra já foi conquistada pelo nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ele foi lá, guerreou por nós, venceu a morte, venceu o adversário, venceu Satanás. E agora ele deu para nós, ele deu direito. O que você tem? Toma posse disso, fique debaixo da promessa, guarda os seus pensamentos. Você só precisa agora manter-se firme. Firme, você só precisa se manter firme, né? Lembra que eu falei? Satanás caiu lá no começo e ele vai todos os dias aplicar, porque enquanto ele aguarda, ó que forte, enquanto ele aguarda, né, o juízo final dele, que é o inferno, ele vai caminhando, ele está caminhando, mas ele vai querendo fazer bagunça. Ele quer fazer com que mais pessoas vá com ele para o inferno. Ele quer te tirar o direito da salvação. Ele quer te fazer errar, ele quer te fazer cair, ele quer te fazer desistir. Porque a Bíblia fala que aquele que resiste, aquele que lança a mão do arado, não é digno do reino. Não é digno do reino de Deus. Não é digno do céu, irmão. Lançar a mão do arado não é digno do céu. O que ele vai fazer então, pastora? Ele vai com ímpeto todos os dias fazer com que você lance mão do arado. Lançou mão do arado, você perdeu o céu. Eu fico orando assim, eu vejo as pessoas que caminhou com o Senhor, quando chega agora 30 anos de crente, fala, pastor, eu vou parar. Você vai parar, você vai perder a salvação. Não pode parar. Não é hora de parar, não pode retroceder. Você ficou todo o tempo armado, né, em punho ali, né?
E agora você vai baixar sua guarda? Você baixou a guarda, ele ganha êxito sobre você. Pastor, mas você não falou que foi conquistada? Assim como foi conquistada por Jesus, porém ele diz que nesta guerra nós já é vitória, porque ela já foi conquistada. Porém nós estamos como soldados guardando. Estamos como soldados que monta guarda num território já conquistado. Mas se o soldado baixa a guarda, o que acontece? O adversário ele toma território. Mas já foi dado para você. Cuidado com isso. Tá bom? Então estais firmes. Resiste. Vigia. Persevera. O perseverar, irmão, é o que te mantém. A resistência é o que te mantém ofensivo. Lembra? Se você estiver nessa guerra como passivo, você vai perder. Você precisa estar ofensivo. Resistência ofensiva. Sem baixar guarda. Tá bom? Em nome de Jesus, estou terminando, ó, último. Então, como usar o capacete da salvação, pastora? Ao contrário, daquilo que o adversário lança na sua mente, você faz o contrário. Rejeita os pensamentos ruins, rejeita tudo aquilo que é errado, rejeita tudo aquilo que o adversário lança na tua mente, que é averso à verdade de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Espada do Espírito, último elemento, e eu termino. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Irmão, eu duvido que Satanás vai vencer uma pessoa que ela está firmado na palavra. Eu duvido, irmão. Eu duvido que Satanás vai vencer uma pessoa que está firmado na palavra de Deus, irmão. Não, ele não vai. Ele pode até ter momentos de dificuldade? Tem. Tem, como todo cristão tem. Mas ele sabe em quem ele tem crido, né? O poder da palavra de Deus. Olha só o que a espada faz no mundo espiritual, ó. A espada no soldado, na armadura do soldado, né? Era só a vestimenta. Se ele tivesse só armado, né? Só armado, ele tinha ali, ele poderia estar na ofensiva, né? Não é mesmo? Na defensiva. Mas o que põe a ele na situação de ofensivo é a espada. É a espada que vai. Ele vai para cima do adversário com a espada. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada fere o nosso inimigo. Porque você vai resistir a ele. Através da palavra, ele vai fazer o quê? Ele vai fugir de vós. Ele vai falar o quê? Não, ali tem muita resistência. Ai, que coisa mais linda. Tem muita resistência ali. Bom, ele rebate. Chega uma hora que ele bate por retirada. Ele fala, aqui não. Aqui eu não vou ter êxito nenhum. Eu vou contar uma história para você. Teve uma certa feita, nós recebemos um casal, assim, algumas pessoas, né? Na igreja. E a gente sabia que, né, isso não era de Deus, né? Mas que vem para tirar a paz, que vem para, sabe? Para tentar culminar a fé da igreja, né? Investir na vida das pessoas, né? Trazer esfriamento. Negócio terrível. E pensa você que, né? Satanás tem os seus adeptos, irmãos. Eu já conheci satanistas que eles infiltram nas igrejas para trazer destruição. Várias vezes eu já tive esse contato. E aí, uma certa feita, essa pessoa chegou para nós e falou assim, não, aqui foi um negócio aqui é diferente. O negócio aqui aqui é cheio de Deus. Aqui tem busca, aqui tem oração, aqui tem... Olha a importância de nós estarmos alicerçados, né, na palavra de Deus, estarmos revestidos com toda a armadura de Deus. Ele não viu legalidade. Já pensou, irmão, um satanista ter que ir embora porque não viu legalidade? Forte isso, né? Na nossa vida não é diferente. Quando o diabo não vê legalidade, ele tem que bater por retirada. Amém?
Tá lá, a palavra, ela destrói, a espada destrói o nosso inimigo, fere o nosso inimigo. A palavra dá poder para derrotar o nosso inimigo. Jesus combateu Satanás, não foi na palavra, lá em Mateus 4? Né? Satanás vinha com as verdades dele lá, né? Com as mentiras, na verdade, né? E aí Jesus combatia ele com a palavra. Aí ele dizia, mas está escrito, né? Se tu soltares daqui, os anjos darão ordem ao teu respeito, né? E aí Jesus falava, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, né? Depois ele fala, se tu, já que está com fome, né, transforma essa pedra aqui em pães, né? Aí Jesus vai lá e combate, e ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Ah, te darei tudo isso daqui, ó. Eu vou lá no pináculo do templo, né? Te darei tudo isso aqui se me adorares, né? Aí ele fala, não, só a Deus eu adorarei, né? Coisa linda. Então ele combatia Satanás na palavra e ele teve que, ó, bater por retirada. Amém? Então, você tem aí cinto da verdade, couraça da justiça, o sapato da prontidão do Evangelho da Paz, o calçado do Evangelho da Paz. Você tem o escudo da fé, você tem o capacete da salvação, você tem a espada do Espírito. E nós falamos no início, né, acerca dos tipos de oração. A oração de confissão, a oração de intercessão, a oração de petição, né, a oração de comunhão e a oração de guerra. Então você precisa alinhar qual é o tipo de oração que você tem usado. Dependendo do tipo de guerra que você tem vivido, é o tipo de oração. Dependendo do tipo de situação, você tem que distinguir, determinar a sua oração. Né? Então, oração de confissão de fé, né? Oração de intercessão, oração de petição, oração de guerra. Oração de guerra é de guerra. De guerra você está ofendendo o adversário, você está agindo de maneira ofensiva, você está atacando o teu adversário. Então você não faz esse tipo de oração com choro, faz essa oração com autoridade. Amém? No demais, irmãos, sejai-vos todos revestidos com toda a armadura de Deus. Para quê, pastora? Para que podeis suportar os dias maus. E fica firme, vigilante, né? Com toda a oração e súplica. Baixou a guarda de oração, o adversário te pega. Uma das coisas que o adversário mais faz, trazer frieza. Frieza na oração, frieza na busca, frieza. Ele vai trazer, te esfria na fé. Parou de orar, irmão? Você esmurece na fé. Parou de orar. A oração é comunhão. A oração é comunicação com Deus. A oração te traz fortalecimento. A oração te traz cura, te traz libertação. A oração te leva, né, para a intimidade com Deus. Né? A oração é tua arma de guerra. É um elemento de guerra para você. Tá bom? Então, revestivos de todo. Até vou lançar aqui um propósito com os irmãos. Tá? Nós estamos orando 3 horas da manhã. Quem quiser orar comigo, depois me chama no WhatsApp. Pastor, eu quero entrar neste grupo de oração. Às 3 da manhã nós estamos sempre orando, usando a nossa arma de guerra, que é a oração. Se você baixar a sua guarda, o adversário vai ganhar êxito sobre você. Amém? Louvado seja Deus. Um abraço para todos. Né? Este foi mais um Café com Palavra desta noite. Nossa irmã Magda Mendes, Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Evangelista Valdo, Deus te abençoe. Irmã Vilma Confessor, muito obrigado por estar conosco. Irmão Bruno, feliz, tá? De te ver aí. Bruno Lins, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Nossa irmã Bárbara, já falei, eu vi uma outra pessoa que ainda não tinha visto aqui. Irmã Cleusa Rodrigues, Deus te abençoe, Cleusa. Márcia Umbelino, minha linda, entrou aí. Solange Adriano, louvado seja Deus. Irmã Filomena, Mari Leite, Maria Anitta de Souza, te amo. Saudade dessa mulher de Deus, né? Ser revestida com toda a armadura do Senhor. Sueli Sabino, Deus te abençoe também. Amém, irmãos? Pastor Fábio, Damião, juntamente com a sua esposa, missionária Elaine, Deus te abençoe, ó.
Saudade de todos vocês, tá bom? Evangelista Margarete, Deus te abençoe, minha filha. Se reveste de toda a armadura de Deus, tá bom? Evangelista Marta, né? Glauci Menezes é a nossa evangelista Marta. Deus abençoe. Em nome de Jesus, irmã Ana, Denise Confessor, glória a Deus, Raquel Nunes, todos vocês, que Deus abençoe vocês nesta noite. Amém? Que o nome do Senhor venha ser glorificado. Não, meu primo, Maurício Rodrigues também, Deus abençoe. Ou é a Ana, tá bom? Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. Ó, a paz que excede todo entendimento esteja sobre a vida de vocês. Amém? Que o Senhor abençoe e te guarde, né? Que o Senhor te dá paz, que Ele resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, né? Louvado seja Deus. Amém? Se sinta abraçado pelo nosso Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Tenha uma noite de um sono reparador. Missionária Vaso também, vi ela entrando aí. Deus te abençoe, minha amiga. Fica na paz do Senhor Jesus. Amanhã, mesmo horário, 21 horas, mais um café com palavras com a pastora Yara. Amém? Oremos. Soberano Deus eterno, em nome de Jesus, queremos te agradecer por este estudo. Te louvamos, ó Deus, pelo entendimento que nos foi colocado. Em nome de Jesus, tu possa revestir a cada um dos teus filhos com toda a armadura celestial, para que possamos, Senhor, suportar os dias maus e para que nós venhamos ganhar êxito sobre o nosso adversário. Ah, Senhor, vai fortalecendo em fé os teus filhos, injeta, Senhor, fé ao coração. Senhor, coloca também o desejo de orar, de buscar, de louvar, né, o teu santo nome. Todavia, que o Senhor possa nos guardar na destra das tuas mãos e nos dar, Senhor, uma nova oportunidade no dia de amanhã de estarmos aqui novamente, podendo aprender mais da parte do nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus, boa noite. Deus abençoe vocês, fica com Deus e até amanhã.